E aí, beleza? Pessoal, esse tipo de manhwa é um tipo de manhwa muito intrigante pra se ver, entendeu? Eu decidi trazer, já que eu trago vários temas diferentes aí pra vocês, e eu gostaria que vocês se aprofundassem e ampliassem o seu leque de manhwas, né? Eu também sou aquele tipo de pessoa que quando escolhe um tipo de manhwa eu fico só vendo ele. Mas é bom mostrar outros leques para as pessoas, e também não aquele só manhwa onde o protagonista é muito poderoso e tem os poderes do caramba. Eu também amo esse tipo de manhwa, de luta, etc. Mas é bom ter esse tipo de manhwa onde o protagonista é um ser humano, né? Pelo menos ele tenta ser um ser humano, né? A lua que nasce no dia. A pior dor que você pode sentir é saber que você foi enganada por alguém que jurou amar você. Wang Yura, uma inspirante atriz, se apaixonou por um cafajeste que jurou amá-la e protegê-la. Mas isso tudo acabou mudando, já que o seu namorado, além de terminar com ela, já tinha uma noiva. E a noiva dele era filha de alguém que poderia se tornar o presidente do país. Ele foi tão canalha com Yura que convidou ela para o seu casamento, como uma forma de humilhá-la ainda mais naquele momento. Mas como uma forma de se confortar, Yura resolveu ir para o casamento. Já que ela não podia fazer nada com ele, pelo menos ela iria comer de graça. Mas ela acabou sentando num lugar que não era reservado para ela, e ela foi mandada para outro canto. Percebendo que esqueceu seus óculos na mesa que ela estava, para ela não ser reconhecida pelo seu ex, ela voltou correndo àquela mesa para buscar seus óculos. Alguns dias se passaram. Yura recebeu uma notícia da sua amiga, que também era sua agente, que ela foi aceita para fazer um papel num filme de renome, onde só teria pessoas do alto nível da indústria artística. Yura se lembra que ela lutou 7 anos construindo seu nome, e finalmente as coisas começaram a dar certo para ela. Mas o seu personagem só teria poucas falas, só que ela não deixou isso abalá-la, e ela ficou animada, por causa que o elenco era muito bom. Aparentemente ela não sabia que o seu ex também iria fazer o filme. A esposa do seu ex era muito influente ali, por isso que eles conseguiram um papel para ele. E Yura, percebendo que ela não podia fazer nada a não ser ficar calada naquela situação. O personagem da Yura tinha que fazer uma cena de afogamento, mas ela errou várias vezes, e o diretor viu que não tinha sentimentos nela, e por isso ele começou a brigar muito com ela, e deu um tempo para que ela pensasse se ela realmente queria fazer aquele filme. Após ela entrar no carro muito triste, o ex dela seguiu ela e foi até lá, e fingiu confortá-la naquele momento, para se aproveitar dela no momento mais triste que ela estava. Quando Yura perguntou para ele se alguma vez ele amou ela, ele disse que não amava ela, que ela só era uma diversão para ele. Depois de mais um choque no mesmo dia, Yura teve que gravar aquela cena de afogamento. Caminhando lentamente para a água, Yura começou a se lembrar das suas dores que ela viveu, a respeito do seu ex que usou a dor dela para se aproximar dela e depois a descartou como se ela não fosse nada. As produtoras que sempre bateram a porta na cara dela quando ela pediu alguma oportunidade. Quando ela soube da morte dos seus pais, será mesmo que ela tá atuando? Por sorte, ela acabou sendo salva por o protagonista daquele filme. Minha segunda vida como idol. Dizem que quando estamos à beira da morte, vemos os nossos arrependimentos. Yong-min, após ser atropelado e o condutor do veículo fugir do local, tudo que Yong-min pôde fazer naquele momento foi se lembrar dos seus arrependimentos da sua vida. Isso tudo começou quando ele foi levar o seu amigo para fazer uma inscrição para ser um idol de um grupo de K-pop. Só que um olheiro viu Yong-min lá e perguntou se ele não queria participar também. Isso levou da sua vida 5 anos de dedicação e esforço, mas ele acabou sendo expulso da empresa, justo quando ele finalmente iria debutar com seu grupo. Tudo porque o diretor da empresa queria colocar o seu sobrinho no lugar de Yong-min, mas ele acabou se reerguendo. Ele mudou de agência. Assim ele finalmente conseguiu debutar com o grupo. Yong-min queria muita atenção. Assim ele acabou usando roupas extravagantes em sua estreia, mas a mídia foi muito maldosa com ele, e mais uma vez ele foi expulso de um grupo. Mas Yong-min, ele não desistia fácil. Ele viu na TV que iriam fazer um reality show com ex-idols, para criar um grupo com os finalistas. Depois de muito trabalho duro, Yong-min pegou o 9º lugar daquele torneio. Por causa que ele ficou entre os 11 primeiros, todos os seus podres do seu passado foram mostrados pela mídia. E no fim, o seu sonho foi tirado dele mais uma vez. Yong-min resolveu mudar sua carreira, tentando ingressar na carreira de ator. Ele sabia que não seria fácil, mas ele já era acostumado a engolir o seu ego, então ele resolveu tentar. Depois de muita humilhação, ele conseguiu. E ao sair do seu bico que ele fazia, ele correu para ligar para sua mãe, para dizer para ela que ele finalmente conseguiu o papel. Mas de novo a vida deu uma rasteira nele. Ele foi atropelado. Naquele chão gelado, sozinho, sentindo muita dor, Yong-min se foi. Quando o ceifador veio levar a sua alma, ele viu que Yong era muito sortudo. Ele explica para Yong que em suas vidas passadas, ele sempre teve muita sorte. E nessa vida era para ele também ter. Só que ele nasceu no corpo errado. O ceifador disse para ele que foi um erro da Matrix. Mas agora eles iriam corrigir esse erro, dando para Yong-min 2 opções. Nascer do zero em uma nova era,
ou reencarnar no seu corpo verdadeiro, com todas as suas lembranças da sua vivência ruim naquele mundo. Yong acabou escolhendo a óbvia, né? Ele acabou escolhendo reencarnar. E agora Yongmi reencarnou no corpo de Yan Shui, um jovem que sempre teve tudo, beleza, dinheiro, amigos. Nesse corpo novo que sempre deveria ser o seu, qual vai ser o destino que Yongmi, quer dizer Ian, vai escolher? Debute como idol ou morra? Não sei vocês, mas quando eu durmo, eu penso que vou acordar no mundo de Isekai. Foi assim que aconteceu com o nosso protagonista. Ele reencarnou no corpo de Park Mondae, um jovem coreano, que era órfão igual nosso protagonista. Mas Park tirou sua própria vida. Como nosso protagonista achou que, como ele não estava em outro mundo, logo ele pensou que ele só trocou de corpo. Então tudo que ele viveu no seu corpo antigo estaria aparecendo naquele mundo. Mas ao abrir a porta, ele percebe que o mês não era o mês de junho. Estava nevando lá fora. Depois dele ter passado a sua histeria, Park percebeu que ele retornou 3 anos no passado. Como ele estava na mesma era do seu corpo original, ele resolveu tentar ver como estava sua vida no seu corpo original. Ele se lembra que ele era muito pobre e como ele era um órfão, ele focou muito nos seus estudos, ao ponto de até perder amigos por causa disso. Então, nesse exato momento, ele estaria na faculdade, ou inscrito lá. Só que quando ele procurou seu nome nas redes sociais e também na faculdade, ele não encontrou nada dele. Era como se ele não existia. Entretanto, vem em sua mente, geralmente quando a pessoa reencarna em outro corpo, é por um propósito. Assim ele resolveu chamar sua tela de status. Só que o choque foi tão grande para ele que acabou caindo da cadeira. Porém, tinha algo bem estranho na sua tela de status. Não falava sobre poder ou força, e sim sobre canto, visual e carisma. Ele até deu uma risada pensando que isso era status de idol. Mas quando ele falou isso, deu um bug na sua tela de sistema. E finalmente nosso prota descobriu por que ele foi parar no corpo de Park. Ele precisava, em 1 ano, debutar como idol. Caso ele não conseguisse fazer isso, ele iria morrer. Depois do choque ter passado, ele se lembra que a única coisa que ele sabia de grupo de K-pop era quando ele tirava fotos de membros de grupo de K-pop para mandar para fãs, para ganhar um dinheiro para pagar a faculdade. Só isso que ele sabe sobre o meio K-pop. E agora ele precisa se tornar um idol. Caso ele não vire um idol, ele vai morrer. Como todo jogo, ele resolveu testar suas habilidades. Então, para ver se ela conseguiria evoluir. Então ele acabou indo no karaokê. Ele conseguiu ganhar 1 ponto e evoluir um pouco o seu canto. Mas como ele iria virar um idol em 365 dias? Ele se lembra que vai ter um evento para você se tornar um idol, que aconteceu no ano que ele está vivendo agora. Mas esse vai ser o pior de todos, por causa de muita corrupção e muita fraude. Então ninguém conseguiu debutar naquele ano. Só que essa é a única chance dele sobreviver. Seja um ator. Às vezes, as suas ações do passado podem escrever o seu futuro. Jang Yong era um garoto sem planos de vida, que vivia um dia após o outro. Depois de conferir as suas notas ruins que veio da escola, seus amigos o convidaram para sair para que eles pudessem esfriar a cabeça. Porém, Jang recusou. Nesse momento, deixando sua mente o levar, Jang foi até sua mãe, que era uma mulher batalhadora que acordava cedo para trabalhar com o intuito de cuidar do seu filho. Mas o seu filho não merecia a mãe que tinha. Jang falsificou as suas notas, e ele nos diz que sempre fazia isso, já era até um hábito dele. Ao chegar em casa, Jang mentiu para sua mãe, pedindo a mesma dinheiro para comprar livros, mas na verdade aquele dinheiro era para ser gastado de forma aleatoriamente. Mas nesse dia a vida de Jang viria a mudar. Sem saber o que iria fazer da sua vida, ele viu na TV um ator dizendo como foi difícil a vida dele até ele chegar no patamar de ser um ator muito renomeado. E nesse momento os olhos de Jang brilhou e finalmente ele achou algo que ele queria fazer. Entretanto, atuar não é fácil. Jang, ao se inscrever para um colégio de teatro, ele percebeu que a sua vida como Zé Ninguém modelou o seu futuro. Devido à sua idade e sua falta de bagagem na atuação, ele teria que participar de papéis coadjuvantes. Mesmo ele curtindo o personagem que ele iria fazer, ele ainda era um coadjuvante. Mas ele sabia que tinha que começar de algum lugar. Jang percebeu que só o dinheiro da sua mãe não bastava para ele pagar o curso de atuação. Então ele começou a fazer alguns bicos, na intenção de completar a renda. Mesmo cansado, ele sabia que era para o seu próprio bem. Até que Jang conheceu pessoalmente a pessoa que fez ele querer virar um ator. Essa pessoa virou um grande mentor e avisou a ele que ele também começou com papéis pequenos, fazendo com que Jang ficasse esperançoso, ao ponto de recusar a ligação da sua própria mãe. E mais pra frente, Jang recebeu um prêmio como um ator revelação, e sua mãe queria muito vê-lo. Mas Jang disse que estava focado nos seus trabalhos, então ele não podia perder tempo. Jang acabou virando um ator renomado, ganhando vários prêmios. Agora ele tem uma boa casa. Mas a que preço isso custou para ele? Jang recebeu uma ligação, mandando ele urgente para o hospital. E no momento que ele chega lá, ele só teve tempo de ver os últimos suspiros da sua mãe. Naquele momento ele percebeu que mesmo ele tendo fama, dinheiro e poder, ele não tinha nada. Mas por fim, a sua vida entrou uma desgraça ao perder a sua mãe, pois ele percebeu que ele era um péssimo filho. Ele esqueceu da sua mãe no momento que ele ganhou tudo, fazendo ele entrar numa depressão, e por fim acabando tirando a sua vida miserável.
mas ele recebeu uma nova chance de consertar os seus erros do futuro. Será que finalmente ele vai dar valor a quem merece? Ou ele vai repetir os seus erros do passado? A Ono Orquestra. A Ono Hajime foi jogar uma partida de basquete com seus colegas de classe, só que o seu nariz veio a sangrar. Olhando para aquele espelho, a Ono recobrou lembranças dolorosas da sua vida, de quando ele era muito novo e seus amigos chamaram ele para jogar beisebol. Mas o seu pai disse para ele que ele tinha que focar nas partituras, já que para um violonista, seus dedos são como sua própria vida. Caso ele danificar suas mãos, ele poderá perder tudo. Essas são memórias pesadas para se lembrar. Porém, a Ono amava segurar um violino, mas porque ele sempre lembrava desse amor que lhe causava tanta dor. Ao voltar para sua casa, a Ono encontra sua mãe. Ela pediu para o mesmo matar uma barata, só que a barata adentrou no quarto aonde ficavam os instrumentos da família. Quando ele entrou no quarto, ele lembrou das suas lembranças de quando ele participava de torneios. Depois de matar aquela barata, deitada em sua cama, a Ono se lembra do seu pai, que é um violinista muito famoso. A Ono tinha muito orgulho dele e ele um dia queria ser violinista igual ao seu pai. Só que seu pai traiu a sua mãe e ambos se divorciaram. Como ele poderia amar algo que fez sua mãe chorar? No amanhecer, voltando para sua escola, um professor estava preocupado com a Ono. E ele ainda nem tinha feito sua inscrição para nenhuma faculdade. E suas notas também não eram tão boas para ele entrar numa escola boa. Mas o seu professor sabe que a Ono tem talento para a música. Só que as palavras do seu professor foram ocultadas por um som de violino. A Ono pensou que talvez fosse um som da sua imaginação. Então ele acabou indo para a sala de educação física. Jogando basquete com seus amigos, a bola bateu de novo no rosto dele, fazendo ele ir para a enfermaria da sua escola. Ali ele teve um novo sonho do seu passado ruim. Só que ele acabou sendo acordado ao som de um violino. Foi aí que a Ono conheceu a Kini. O professor dele contou que criou um grupo de música na escola, para alunos que amam a música e para a faculdade de música. Diferente da Ono, a Kini sentia felicidade ao tocar um instrumento. Por que ela se sentia tão feliz com algo que causava tanta dor nele? Por que o violino lhe causava tantas lembranças tristes? Assim a Ono se perguntava. Depois de anos sem tocar um violino, vendo a determinação de Akini, a Ono resolveu tentar confrontar os seus medos, tocando aquele instrumento como se fosse parte do seu corpo. Ali ele resolveu tentar entrar numa faculdade de música e se tornar um músico, não igual ao seu pai, porque ele usou a música para machucar a sua mãe. Mas antes ele precisava recuperar seu toque, já que era anos de trauma. E também as suas notas são ruins demais para entrar numa faculdade.